Muito bem, irmãos, hoje nós daremos continuidade aí à série de mensagens quando surgem as curvas na estrada da vida. É a série de mensagens que o pastor começou aí, ele já pregou a terceira mensagem dessa série e hoje nós estaremos dando continuidade. E dentro do tema quando surgem as curvas na estrada da vida, hoje nós estaremos falando de quando você estiver sob pressão. Quando você estiver sob pressão. É uma mensagem baseada no Salmo 142. E para nós iniciarmos, vamos fazer essa leitura do Salmo 142, que diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Versículo 5. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho, que na terra dos viventes, é tudo o que tenho, que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade comigo. Então, irmãos, o tema, a série de mensagens, quando surgem as curvas na estrada da vida. E o título de hoje, quando você estiver sob pressão. E por que esse título? Porque todos nós passamos por momentos de pressão na nossa vida. Sabe, mesmo lá quando nós somos crianças, né? E nossos pais nos levam pela primeira vez à escola, e eu me lembro disso, quando eu entrei a primeira vez na escola, e foi uma pressão muito grande, eu chorei, e a minha mãe no primeiro dia me levou para casa de volta, de tanto que eu chorei. Então ela me levou no segundo dia também chorei, e minha mãe teve peninha e me levou para casa de novo. Isso ela me contou também várias vezes, né? Não é só da minha memória. E no terceiro dia, eu chorei de novo, mas aí tive que ficar na escola. Então, desde o início da nossa vida, nós somos colocados debaixo de muita pressão. Você pode lembrar aí, foi a sua primeira vez na escola. Depois, quando você trocou de escola, colegas novos, pessoas novas, talvez você tenha mudado de bairro, talvez você tenha mudado até de estado, né? Que é um negócio até mais complicado. E conforme a nossa vida ela vai passando e nós vamos evoluindo, vão se apresentando várias situações diferentes que nos colocam sob pressão. Quando nós entramos na adolescência, então, é uma pressão terrível para cada um de nós, porque nós temos a necessidade, não é, de encontrar ali uma tribo, de encontrar
pessoas que tenham a mesma visão que nós temos. E eu achei muito legal aqui sobre os embaixadores do rei, porque são garotos ali que já estão crescendo com a mesma visão, já estão crescendo com uma visão da palavra de Deus, com a visão de que pessoas que seguem o Evangelho de Cristo são pessoas melhores. Isso aí é muito importante. Então, quando nós somos colocados debaixo desta pressão, de nos adaptarmos, às vezes a situação fica difícil para a nossa vida. O próximo slide diz assim: quando estivermos sob pressão, precisamos lembrar do Deus que nos criou e dos seus grandes feitos. Quando estivermos sob pressão, precisamos lembrar do Deus que nos criou e dos seus grandes feitos. Porque quando a pressão ela vem sobre a nossa vida e a gente se sente meio perdido, às vezes nós nos esquecemos desse Deus. Mesmo temos sido criados dentro da igreja, conhecendo a palavra, mas quando há uma pressão externa, uma mudança muito grande, nós podemos até esquecer que esse Deus, ele nos criou e todos os seus grandes feitos. Aí no Salmo 107, no versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Também no Salmo 107, no versículo 13, diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Então, na hora que a pressão vem na nossa vida, nós precisamos lembrar disso, que o nosso Deus é amor, o nosso Deus é amor eterno. E a promessa dele é que nós vamos viver eternamente com ele. E além disso, olha só o que o texto diz aqui, que é tremendo. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Então, quando nós estivermos sobre essa pressão, que a sociedade estiver colocando uma pressão em cima de nós, quando a nossa família estiver colocando uma pressão em cima de nós, quando os nossos colegas, os nossos amigos estiverem colocando uma pressão em cima de nós, quando o mundo que jaz no maligno, quando o sistema do anticristo estiver colocando uma pressão em cima de nós, clame a Ele, porque Ele nos livra das nossas dificuldades. É palavra de Deus. Salmo 107, versículo 13, promessa para a nossa vida. Sabe, irmãos, mas na hora da pressão, na hora da dificuldade, às vezes nós não lembramos que o nosso Deus é tremendo. Sabe, nós temos visto aí, não tem falado muito na mídia ultimamente, para não incentivar, mas o número de suicídios é enorme no Brasil. Você não vai encontrar na mídia aberta, mas se você procurar na internet, você vai encontrar. E muitos cristãos têm tirado a própria vida. Aí você se pergunta, como assim, pastor? Como é que cristão? Aí eu digo mais, muitos pastores têm tirado a própria vida. Aí você pasma, como assim que pastores estão tirando a própria vida? Porque no momento da pressão, no momento da dificuldade, basta um pequeno momento nós esquecermos que o nosso Deus é Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós podemos cometer uma loucura, mas olha só, o texto ainda continua dizendo assim: tirou-os das trevas
e sombra da morte, e quebrou suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Meus irmãos, nós não estamos presos. O nosso Deus, Ele nos libertou. Nós somos livres. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus, Ele nos libertou. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Isso significa liberdade para a nossa vida. Próximo slide. As promessas de Deus são suficientes para tudo o que tivermos que enfrentar. As promessas de Deus são suficientes para tudo o que tivermos que enfrentar. Para todas as situações, há uma palavra para o nosso coração. É crise financeira? Tem uma palavra para o nosso coração. É crise emocional? A Bíblia nos traz uma palavra abençoada. É problema no relacionamento conjugal? Também tem. Na família? Tem. No trabalho? Tem palavra. Problema de saúde? O nosso Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida. Então as promessas de Deus, elas são suficientes para tudo o que tivermos que enfrentar. Mas nós precisamos ter essa palavra onde? Na nossa mente e no nosso coração. Não adianta a palavra de Deus estar trancada aí na sua Bíblia. Não adianta. Não adianta a palavra de Deus só estar exposta, né? Como se fazia muito antigamente, uma página aberta na nossa casa. Bíblia não é patuá, a Bíblia não é mandinga. A Bíblia é para ser lida e absorvida. Então, quando nós absorvemos essa palavra de Deus, e a própria palavra de Deus diz que ela não volta vazia, então quando você absorve essa palavra, ela te enche com o Espírito Santo de Deus, nós passamos a acreditar que todas as promessas de Deus, elas são suficientes para tudo que tivermos que enfrentar. Aí aqui o Charles Spurgeon, ele diz assim: ataques de depressão ocorrem com quase todos nós. Pode até haver um ou outro homem de ferro. Pode haver. Mas a ferrugem, com certeza, ataca mesmo estes. Nós não somos de ferro. Nós somos de carne e osso. Então, ataques de depressão ocorrem com quase todos nós. Nenhum pastor pode chegar aqui na frente e falar: eu nunca passei por uma crise, eu nunca passei por uma dificuldade, eu nunca tive vontade de largar o ministério, eu nunca pensei em jogar tudo para o alto, porque é mentira. Porque nós somos seres humanos iguais a vocês, igualzinho, a mesma coisa. Então tem momentos que a gente pensa em largar tudo, tem momentos que a gente pensa em jogar tudo para o alto, porque é do ser humano. O ser humano, ele é assim, ele foi feito por Deus assim. Então tem aqueles que parecem ser de ferro, blindados, mas a ferrugem com certeza ataca até mesmo esses. Então não tem ninguém imune, não há imunidade. Vamos lá. Quando você é pressionado pela vida, aí vamos começar aí a fazer as nossas anotações. Quando você é pressionado pela vida, você se sente desanimado. É a palavra aí para vocês completarem. Quando você é pressionado pela vida, você se sente
desanimado. Olha o que diz lá no Salmo 42, no versículo 3, na parte A. Quando o meu espírito desanima. Olha que interessante. Quando o meu espírito desanima. Interessante. Ele não diz se, talvez, se o meu espírito desanimar. Não. Ele diz quando. Em algum momento acontece. Em algum momento o nosso espírito ele desanima. Não importa se você tem 5 anos de cristão, 10 anos, 20 anos de cristão, em algum momento o seu espírito desanima, porque nas dificuldades da vida, quando a vida pressiona, nós podemos nos sentir desanimados, sabe? Mas isso é normal, isso aí pode acontecer com qualquer um. Mas a gente vê aí nas mídias algumas pessoas falando diferente, dizendo que você precisa ser o super-homem, precisa ser a super-mulher, que no momento em que você se sente triste por alguma dificuldade da vida, é porque tem alguma coisa errada na vida dele, é porque deu brecha para o diabo, é porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mentira! Todos nós estamos suscetíveis em algum momento da nossa vida desanimar. Minha conversão foi em 2002. Quantas vezes de lá para cá eu não desanimei? Só que eu aprendi cedo isso, que quando a gente desanima, é o momento que a gente precisa mais falar com Deus, é o momento que a gente precisa mais orar ao nosso Deus, é o momento que a gente precisa mais ler a Bíblia, não é se afastar de Deus. Aquele irmão está numa fase difícil, aí começa burburinho daqui, burburinho dali, o irmão some da igreja. Quando na verdade, quando nós estamos passando por um momento difícil, é um momento que nós precisamos mais nos prender a Deus, mais buscar a Deus, mais ler a sua palavra, mais orar, mais jejuar. Precisamos de ter essa ligação, porque é normal. E quando nós fazemos isso, que nos aproximamos mais de Deus, o nosso Deus, como bom pastor, Ele vai lá e nos chama para perto dEle. E aí você é restaurado. E aí o Espírito Santo que está dentro de você te anima. Mas você pode passar por um momento de desânimo. O próximo. Quando você é pressionado pela vida. Você se sente desamparado, é a próxima palavra aí para você anotar. Quando você é pressionado pela vida, você se sente desamparado. Olha o que o texto diz aqui no versículo 4. Nem vi quem botou a água aqui para mim, mas muito obrigado. Versículo 4 diz assim: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Olha que coisa difícil, né? Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Então, quando nós nos sentimos desamparados, esse é o sentimento que pode vir no nosso coração. Olha, irmão, tem ninguém lá naquela igreja que se preocupa comigo.
Ah, não tem liderança, não tem pastor, não tem irmão, ninguém se preocupa comigo. Ah, eu não tenho um abrigo seguro, eu não tenho um lugar para ir. Ninguém se importa com a minha vida. É um sentimento que pode bater no nosso coração. É assim a pessoa quando está triste, quando está deprimida, ela pode ter essa visão. Não é uma visão verdadeira, mas é o que a mente dela está enxergando, e também é algo que pode acontecer. Olha só o que aconteceu aqui, em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, com um homem de Deus, Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Aquele bando de muquirana, fizeram isso tudo aí contra o Senhor, não quiseram saber de mim, não me deram abrigo, não me deram carinho, não me deram cuidado. A visão que Elias tinha naquele momento era essa. Homem de Deus, tinha orado, o fogo tinha descido do céu, tinha derrotado lá centenas de profetas do inimigo, mas no momento em que ele se sentiu desamparado, só tem eu aqui nesse lugar, ele diz isso para Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Então, meus irmãos, quando nós nos sentimos desamparados, a nossa visão ela pode mudar. A nossa visão pode ficar distorcida. Nós não vamos enxergar o que a nossa igreja está fazendo pela gente. Nós não vamos enxergar o que a nossa liderança tem feito. E às vezes nós temos anos e anos numa igreja, e a liderança tem cuidado da gente anos e anos. Às vezes a nossa família em casa tem cuidado da gente anos e anos. Às vezes nós temos bons colegas de trabalho, bons vizinhos, as pessoas estão sempre ao nosso redor. Mas na hora em que nós nos sentimos desamparados, esse é o sentimento que vem ao nosso coração. Elias estava se sentindo assim, era uma realidade? Não era uma realidade, não era assim que funcionava, mas ele se sentiu assim naquele momento. Próximo ponto. Quando você é pressionado pela vida, você se sente deprimido. Olha o que diz no versículo 6, parte B. Pois estou muito abatido. Então você vê que ali é um dominó, né? Vai começando, uma coisa vem seguindo a outra, até que chega na depressão. Você se sente deprimido, pois estou muito abatido. Aí lá, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, na parte B, Elias ainda diz: sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Depressão. Elias estava na caverna, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, e às vezes nós vamos deixando, né? Uma coisa sucedendo a outra, uma coisa sucedendo a outra, e nós não procuramos Deus, nós não oramos, nós não buscamos, nós não procuramos ter aquele verdadeiro, aquele primeiro amor, na verdade, não é? Porque quando nós nos lembramos daquele primeiro amor, é aquele amor saudável, aquele amor por Cristo. Nós nem entendíamos o que significava a morte de Jesus na cruz, nós nem entendíamos a morte vicária, não entendíamos nada, mas nós amávamos Jesus com aquele fervor,
Então, a todo momento, nós podemos resgatar esse fervor. A todo momento, o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós, ele pode acender esse fogo dentro de nós, essa alegria dentro de nós, essa disposição dentro de nós. Mas é preciso que nós busquemos ao nosso Deus. Mais um. Quando você é pressionado pela vida, você se sente derrotado. Depois da depressão, vem a derrota. Versículo 6 e versículo 7, na parte A, diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. E ele já começou a virar o jogo. Ele já começou a falar com Deus. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Então você começa a virar o jogo quando você clama ao nosso Deus. Você se sente derrotado, deprimido, esquecido. Clame ao nosso Deus, porque Ele está te ouvindo. Aí lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 18, olha só o que Deus fala. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então tem mais 7.000, meu filho. Não se sinta derrotado, não se sinta deprimido, não se sinta esquecido. Deus não esqueceu de você. Tem mais 7.000. Tem mais 7.000 irmãos ao seu lado. Tem mais 7.000 irmãos para que você possa pedir uma palavra. Tem mais 7.000 irmãos para que você possa se ajuntar e louvar a Deus. São pessoas idôneas, que não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, no momento da dificuldade, quando o mundo estiver colocando uma pressão sobre você, lembre-se, próximo slide aqui, ó. Lembre-se, você não está sozinho. E esse sozinho aí tem duas visões. Deus está contigo, o Deus criador do universo, o Deus que faz maravilhas, o Deus que te criou. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E você não está sozinho, porque você tem a sua igreja, você tem os seus irmãos, você tem a sua liderança. Então, no momento de crise, não entre na caverna. Quando o mundo estiver colocando a pressão em cima de você, não entre na caverna. Sabe, por aí, o pessoal gosta desse negócio, tá na caverna, tá no vento, tá na prova, tá na crise. Mas Deus não quer ver ninguém na prova, no vento, na crise, na caverna. Deus quer ver você de pé, do jeito que Ele coloca Elias, de pé. Lembre-se, você não está sozinho. Dando continuidade. Como superar e não explodir na hora da pressão? Como superar e não explodir na hora da pressão? Primeiro, verbalize seus problemas para Deus. No versículo 1 do Salmo 142 diz assim: em alta voz
clamo ao Senhor. Em alta voz, clamo ao Senhor. Então, meus irmãos, verbalize ao nosso Deus. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que gosta de ficar só naquela oração introspectiva. Senhor. Sabe, irmãos, tem momento para todo tipo de oração. E no momento da pressão, não é para você ficar naquela oração introspectiva, não. Você tem que abrir a sua boca, colocar nome no seu problema e falar com Deus. Em alta voz, clamo ao Senhor. Então, no momento da dificuldade, não é para você ficar acanhado, não. No momento da dificuldade, não é momento de você ficar ali se fechando, se escondendo, não. Abra a sua boca e fale com o nosso Deus. Não tem que ter vergonha, não, sabe? Às vezes o cristão tem vergonha de falar com Deus. Sabe, está lá no restaurante, vai orar pela refeição, aí se esconde assim, baixa a cabeça. Sabe, as outras pessoas não tem que achar nada de você. Você é um servo do Senhor, filho de Deus. Se você está orando para agradecer ao seu Deus pela provisão, e o outro que está de lado não quer nem saber disso, o problema é dele. E quando chega o momento da dificuldade, o momento da pressão, nós temos que ser assim também. Eu não quero saber se o vizinho vai estar ouvindo, se a família vai estar ouvindo. Não, eu vou orar e vou clamar ao meu Deus, porque Ele ouve o nosso clamor. Olha o que diz no versículo 5 e no versículo 6. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: clamo a ti, Senhor, dá atenção ao meu clamor. Ninguém clama cochichando, ninguém clama falando baixo, não, isso aqui, é clamar em voz alta, é falar com Deus. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu pensamento, Ele esquadrinha o meu coração, eu não preciso falar em voz alta. Tem momento para todo tipo de oração. Na hora de clamar, é hora de clamar, é hora da dificuldade, sabe? Hora da dificuldade não é hora de brincadeira, não é hora de acanhamento, não. Hora da dificuldade é a hora de você falar com vontade, não é hora de ficar acanhado. Quando você se abre, Deus inicia o processo de recuperação em sua vida. Está entendendo? O porquê de você falar em alta voz? Quando você se abre, Deus inicia o processo de recuperação em sua vida. Então você precisa abrir a sua boca, falar com Ele. Jesus, quando estava na cruz, não orou introspectivamente, não. Ele orou para que todos ouvissem. E tem hora que nós temos que fazer isso também. Não é coisa de doido, não. Ah, vou ficar igual esse monte de doido que tem por aí, que fica orando, gritando, berrando. Não é toda hora, mas na hora que precisa tem que fazer. Na hora da necessidade tem que falar. 2, reconheça a presença de Deus em sua vida. Reconheça a presença de Deus em sua vida. Olha só o que diz aqui no versículo 3. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Olha o mapa aí, está te mostrando. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Então é Deus que conhece o nosso caminho. A gente abre a boca, fala com Ele, porque Ele vai colocar no nosso coração o caminho que nós temos que trilhar. Sabe, às vezes nós tentamos tomar decisões pela nossa própria vontade.
E aí a gente se arrebenta todo. Porque não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Aí eu fico pensando aí, quantas pessoas, inclusive eu, tinham a intenção de fazer outra coisa na vida. E de repente Deus vira o jogo e nós acabamos fazendo a vontade de Deus. Porque não é a nossa vontade que serve, a nossa vontade não serve para nada. É a vontade de Deus que precisa se realizar na nossa vida. E quando a vontade de Deus se realiza na nossa vida, é o caminho que nós devemos seguir. Então, meus irmãos, reconheça a presença de Deus em sua vida. Deus está na sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Só que ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele não te força a nada, mas é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você passar a ouvir esse Espírito Santo, que é a voz de Deus, vai te dizer exatamente o caminho que você tem que seguir. Olha só o que diz aqui o Peter Marshall. Peter Marshall diz assim: antes de você buscar Deus, Ele o está buscando. Antes de você buscar Deus, Ele o está buscando. Porque Deus conhece a cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Olha que negócio impressionante. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos conhece. Então Deus ele está nos buscando desde antes da fundação do mundo. Desde antes de nós seguirmos a Ele, Ele já nos procurava. Porque Ele nos conhece. Que negócio interessante. Olha o que diz aqui. Em João, no capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então Deus, Ele nos procura antes de que nós procuremos a Ele. Sabe, lembra aquele tempo que você andava lá no mundão? Deus já sabia quem você era. Deus já sabia o momento certo de entrar na sua vida ali e transformar você. Então não é a nossa vontade, novamente eu repito, sendo redundante, é a vontade de Deus que tem que acontecer na nossa vida. Terceiro, descubra a provisão de Deus. Essa é a palavra aí para você anotar. Salmo 142, versículo 5 diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Olha só que palavra, hein? Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Nosso Deus, Ele é tudo o que nós temos. Tudo. Tudo. Porque é Ele que nos dá a saúde, Ele que nos dá o dinheiro, Ele que nos dá a família que nós temos, é Ele que cuida de todas as áreas da nossa vida. É Ele que nos dá o nosso cônjuge. Que é isso, mas o meu cônjuge foi eu que escolhi lá, como o pastor fala, pastor Cláudio Santana fala aqui de vez em quando, foi eu que escolhi aquela coisa. Não.
Deus escolheu. Deus. É a vontade de Deus. Mas por que é aquela coisa? Porque o coração do homem é duro. O coração do homem não quer fazer a vontade de Deus. O coração do homem não quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O coração do homem não quer fazer a vontade de Deus, porque a natureza da nossa carne, ela é assim, ela milita contra o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, ele fala com cada um de nós, ele nos mostra o nosso caminho, mas a nossa carne está cada dia militando contra o Espírito, nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é muito maior do que a nossa carne, muito maior na nossa vida. Então a vontade de Deus, ela acaba prevalecendo nas nossas vidas. Continuando. A Bíblia é a provisão da palavra de Deus, sempre presente e perto de você. Então a Bíblia, ela é a provisão da palavra de Deus. Quando nós lemos essa Bíblia, repito, deixar a Bíblia fechada, guardada, ou aberta numa página, serve para nada. Bíblia não é amuleto. Teve até aí um caso aí de um rapaz que tomou um tiro, o tiro bateu na Bíblia. Alguns anos atrás eu ouvi falar disso. E a Bíblia salvou a vida dele. Mas a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para alimentar o nosso espírito com a vontade de Deus. Quando nós lemos essa Bíblia, ela nos passa a vontade de Deus. E quando nós ouvimos essa vontade, a nossa vida muda. 4. Descubra o prazer do louvor. Descubra o prazer do louvor. Louvor é a palavra aí. Olha o que diz no último versículo, versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então, louvor ao nosso Deus, precisamos louvar ao nosso Deus, agradecer a Ele, bendizer ao nosso Deus. Sabe, quando vem a pressão do mundo sobre nós, quando vem a pressão da vida sobre cada um de nós, nós precisamos louvar ao nosso Deus, glorificar a Ele, bendizer a esse Deus. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Todo mundo vai ver que Deus é contigo. Todo mundo vê. Está na cara. Quando Deus é conosco, está na nossa cara. A gente não precisa fazer nada. Não sei se já aconteceu com vocês aquela situação de você frequentar um determinado lugar e a pessoa perguntar: vem cá, você é crente? E você nunca falou nada, você não pegou em Bíblia na frente dele, não ficou pregando, mas a pessoa reconhece em você a imagem de Cristo. Vamos continuar que a hora está passando. Número 5. Entregue sua vida para Deus. Isso aqui é interessante, né? Entregue sua vida para Deus. Mas pastor, tem 15 anos que eu entreguei a minha vida para Deus. Tem 15 anos que eu sou cristão. Tem 15 anos que eu fui lá na frente, levantei a minha mão, entreguei minha vida nas mãos de Deus. Mas será que nesses 15 anos você não foi tomando a sua vida de volta? Ah, pastor, isso é possível? É possível. Quando nós começamos a deixar a vontade de Deus de lado e começamos a fazer a nossa própria vontade,
nós estamos tomando a nossa vida de volta. Sabe, quando nós nos convertemos, que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, que reconhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, e nós colocamos 100% da nossa vida nas mãos dEle, Ele vai trabalhar em 100% da nossa vida. Só que aí o tempo passa, as lutas vêm, as dificuldades vêm, e aí nós vamos tomando a nossa vida de volta. Cada um vai analisar a sua própria vida. O que é que você pegou de volta aí? Qual área da sua vida está dando errado, porque é você que está sendo cabeça? Qual área da sua vida não está bem, porque você não colocou Jesus como cabeça daquela área? Então entregue sua vida para Deus. Versículo 7, na parte B, diz assim: então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, as pessoas verão Deus na sua vida. Salmo 107, versículo 14, diz assim: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Salmo 107, versículo 42. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Olha só que interessante. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Os sábios considerem a bondade do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. E para nós encerrarmos, vamos encerrar com um slide aqui para a nossa reflexão. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Você vai se calar ou você vai clamar? Você vai buscar ou você vai se esconder? Você vai seguir ou você vai entrar na caverna? Vai ficar no vento, vai ficar na prova, vai ficar na luta? Então, meus irmãos, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele nos guarda a cada dia. Deus, Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Presta atenção nisso. Deus te conhece desde antes da fundação do mundo. Então Ele te guarda desde antes da fundação do mundo. Deus, Ele é Deus sobre todo o mundo. Mesmo antes de você ir lá na frente, reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus já te guardava, porque Ele sabia que um dia você estaria aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Deus, Ele sabe de tudo, e Ele pode tudo na sua vida. Não importa o momento que você está passando, não importa a dificuldade, não importa qual a pressão que a vida tem colocado nos seus ombros, Deus, Ele alivia essa pressão em nome de Jesus, amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Sim, sempre temos motivos para te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos animado a cada dia. Eu sei que as dificuldades vêm, eu sei que o desânimo vem, eu sei que a depressão vem, eu sei, Senhor, que
todas as dificuldades que tem nesse mundo vêm. E nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós somos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então, Pai, nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor fará, que nós nem imaginamos o que é. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.